E agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu estou aqui com a presença de Bernard Api, que é secretário extraordinário de Reforma Tributária. Secretário Bernard Api, muito obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Denise. Bom, nós estamos em plena discussão ainda da reforma tributária, agora a questão da regulamentação mesmo da reforma, passou a fase da Câmara, começa a discussão no Senado e tem alguns desafios que surgem repentinamente. Nós tivemos muita discussão sobre a isenção da carne, por exemplo, de as armas não serem incluídas no imposto do pecado, agora tem a questão também da taxação da previdência privada, da taxação de heranças. Como é que o senhor vê essas polêmicas pontuais que vão surgindo na regulamentação? Bom, eu acho que é natural do debate político que apareçam as demandas setoriais. Por exemplo, essa inclusão da carne na cesta básica que foi aprovada pela Câmara. O pessoal disse que a carne é fraca, mas no Congresso é forte. Exatamente. Então, são decisões políticas. Agora, a reforma tributária ela tem uma característica, que é ela mantém a carga tributária. Então, significa, se você pega algum produto, você dá uma alíquota menor, você tem que aumentar a alíquota dos outros para poder manter a arrecadação. Isso já está na emenda constitucional e a partir desse desenho, o Congresso Nacional toma suas decisões. A gente tem que respeitar as decisões do Congresso Nacional. Agora, tem essa questão da carga tributária geral, inclusive para partilha depois com estados e municípios também. Tem o limite da alíquota que foi colocado em 26,5%. Agora, a composição de gasto das pessoas é diferente. E aí se criou essas isenções, a tributação menor, por exemplo, a carne fica isenta, outros alimentos podem ter uma tributação menor. Isso não cria uma complexidade maior na forma como se define a cobrança dos tributos? Bom, sim, quanto mais exceções, você está trazendo um pouco mais de complexidade para dentro do sistema. Mas é preciso comparar com o que a gente tem hoje. Eu diria assim, se hoje a gente tem um sistema que tem 100 de complexidade, se você tivesse um sistema ideal, sem nenhuma exceção, teria 10 de complexidade. Com o que foi aprovado no Congresso, nós estamos em 30. Então, você pode falar, olha, em relação ao que é hoje, reduziu em 70%, e a reforma ainda resolve dois outros problemas que são muito sérios, que prejudicam o crescimento, que é a tributação de investimentos e exportações, resolve completamente, e corrige uma série de distorções na forma de organização da economia que prejudica o crescimento. Então, dos três focos da reforma tributária, que é simplificar, desonerar investimento e exportação e corrigir distorções na forma de organização da economia, corrige integralmente dois dos problemas e corrige 70% dos problemas do terceiro, embora o ideal fosse ter um sistema mais simples, com menos exceções. Agora a gente fala que vai ter o IVA, que é esse sistema, né, da tributação única sobre o consumo, mas na verdade nós vamos ter três impostos, o IBS, o CBS e o imposto seletivo. O seletivo é aquele imposto que é mais caro para produtos e serviços que, em princípio, seriam mais nocivos para a população, e eu questionei logo de início as armas não estarem incluídas nisso. O gerenciamento disso, de definição de alíquota, de soma, para dar esse resultado de manutenção de carga tributária e de uma taxa única, como é que isso vai ser administrado, gerenciado? Tá, vamos lá. Bom, primeiro, o imposto seletivo é muito localizado, são poucos produtos que são nocivos à saúde e meio ambiente, e é cobrado só uma única vez, só na indústria ou na importação, então é um tributo bastante simples. O IBS e a CBS, que são os dois impostos sobre valor adicionado, um federal, que é a CBS, e o IBS, que é dos estados e municípios, eles têm a mesma legislação. Inclusive, do ponto de vista de sistema, está se trabalhando para que a interface para os contribuintes seja uma só, ainda que tenha dois sistemas, um federal e um dos estados e municípios rodando em paralelo, a interface vai ser uma só. Então, do ponto de vista dos contribuintes, é como se fosse um único tributo. Vai ser muito mais simples do que o que tem hoje. Então, acho que esse é o ponto fundamental da gente entender. Tem algumas exceções, sim, vai ter situações de alíquotas reduzidas, vai ter algumas situações de alíquota zero, como é o caso da carne, e tem alguns regimes específicos, por exemplo, os regimes de serviços financeiros, combustíveis, bens imóveis, mas são questões, uma parte disso é técnica e o resto é basicamente alíquotas reduzidas. Então, é um sistema que é muito mais simples do que o atual. Acho que esse é o ponto importante da gente entender. Hoje a gente tem um sistema extremamente complexo. Se você pegar o ICMS de um único estado, ele é muito mais complexo do que o IBS e a CBS que estão sendo criados na reforma tributária. Poderia ser mais simples? Poderia, mas perto do que tem hoje é um avanço absolutamente monumental. E a gente tem regulamentações diferenciadas para o ICMS a cada estado.
né? Então, tem alíquotas diferentes, então haverá uma unificação já por aí. Agora, o gerenciamento disso é que eu falo, da complexidade, como é que se vai definindo ao longo do tempo a mudança das alíquotas, a substituição do imposto atual para os impostos esses novos impostos, para se garantir que lá no final das contas chegue aos 26,5%? Tá, então vamos lá, são duas coisas. A reforma tributária, a emenda constitucional, define que vai manter a carga tributária atual. E isto, durante a transição começa em 2027 com os tributos federais e para os tributos estaduais municipais, o ICMS e o ISS, de 29 e termina em 2033. 1º de janeiro de 2033, acabou toda a transição. Durante essa transição, as alíquotas vão ser calculadas de forma a manter a carga tributária. E quem vai fixar a alíquota é o Senado Federal, com base em cálculos feitos pelo TCU. E, portanto, se você por acaso errar no primeiro ano, para cima ou para baixo, no ano seguinte você corrige e você tem todo o período de 2027 até 2033 para fazer os ajustes necessários para garantir que no final do processo a carga tributária está sendo mantida. Neste processo é possível que você tenha uma alíquota maior que os 26,5% que nós estamos falando. O que a Câmara aprovou nesse projeto de lei complementar 68 foi a definição de que se em 2031, que é no meio da transição ainda, estiver sinalizando que em 2033 a soma das alíquotas de referência federal, dos estados e dos municípios vai ser maior que 26,5%, neste caso, o governo federal tem que mandar para o Congresso um projeto de lei complementar reduzindo tratamentos favorecidos, de forma a que, se ele for aprovado esse projeto, a alíquota vai ficar em 26,5%. Então, não é que tem uma trava de alíquota, o que tem é a obrigação do governo mandar um projeto de lei complementar e do Congresso discutir o tema e decidir se quer tratamentos favorecidos ou se quer, para quem não tem tratamento favorecido, uma alíquota limitada em 26,5%. Agora, é uma situação complicada, porque, na verdade, a maior parte dos benefícios dessas alíquotas diferenciadas foi definido pelo Congresso. Foi com base na pressão setorial que foi exercida sobre os parlamentares. E aí o governo é que vai ter que apresentar uma proposta para tentar compensar e manter essa trava da alíquota? Bom, isso é o que foi aprovado no projeto de lei complementar aprovado na Câmara. No fundo é isso. É o que eu falei, é uma escolha. Eu quero favorecer um setor, os outros vão ter que pagar uma alíquota mais elevada. Agora é importante a gente entender que às vezes o pessoal fala 26,5% é uma alíquota muito alta. Não é perto do que é hoje no Brasil. Tá certo? Hoje, se a gente pegar um produto, se existe alguma coisa que a gente pode chamar de alíquota padrão no Brasil, é o que paga a alíquota modal de ICMS, então aqui em São Paulo é 18%, e paga 9,25% de PIS/COFINS, que é o PIS/COFINS não acumulativo. Sobre o preço sem imposto, porque aqui no Brasil o imposto incide sobre o preço com imposto. Sobre o preço sem imposto, isso dá 34,4%. Então, a alíquota que nós temos hoje no Brasil é 34,4%. Nós estamos discutindo ficar em 26,5% ou um pouquinho mais, dependendo do que foi decidido pelo Congresso. Então, a alíquota vai ser menor do que aqui é hoje, em qualquer cenário, mas o Congresso colocou-se à discussão de que, se estiver caminhando para ter uma alíquota superior a 26,5%, que no mínimo o tema seja discutido no Congresso de se vale a pena manter benefícios para alguns setores e os outros pagarem mais, ou se vale a pena reduzir um pouco esses benefícios para que os outros fiquem dentro desse limite. O que se fala que a alíquota é alta de 26,5%, porque outros países que adotam o mesmo sistema, a maioria tem taxas mais baixas. No Brasil não era possível se ter uma taxa mais baixa. A reforma tributária mantém a carga tributária. Hoje, a alíquota no Brasil, de fato, é que hoje é tudo obscuro. A gente não sabe quando a gente está pagando, é totalmente sem transparência, a gente não sabe quando a gente está pagando de imposto. Mas a gente está pagando bem mais que esses 26,5% em tudo que a gente compra. A reforma tributária é da transparência, o que é bom. As pessoas falam, é alto, mas hoje é mais alto ainda. É alto em padrões internacionais? É. Mas aí é uma definição de país. O Brasil optou por tributar muito o consumo e tributar menos a renda. Eu acho que esse é um tema que vai aparecer ao longo dos próximos anos. Falou, olha, nós aqui queremos tributar mais a renda, que o Brasil tributa pouco em relação a outros países, para poder tributar menos o consumo. É uma opção política que eu acho que vai ser uma discussão que vai aparecer no debate político nos próximos anos. Agora, a Câmara, na fase final, quis discutir com muita rapidez, com urgência mesmo, essa matéria. Ela foi encaminhada com urgência também para o Senado. É um ponto que começa a ser revisto, porque nós estamos agora numa fase eleitoral. Isso pode atrasar muito a tramitação e, na sua expectativa, há a possibilidade do Senado fazer grandes mudanças do texto aprovado na Câmara? Bom, o senador Eduardo Braga, que vai ser o relator da regulamentação da reforma tributária no Senado, ele sinalizou que ele pretende votar até o final de novembro
o texto no Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também já falou alguns meses atrás a mesma coisa. Então, existe uma sinalização clara do Senado Federal que pretende votar até o final de novembro. É um período eleitoral, é mais difícil discutir isso até as eleições municipais. Óbvio que a discussão vai avançar, mas a votação provavelmente vai ficar para depois das eleições municipais. E o Senado Federal vai discutir o tema, assim como a Câmara discutiu. Acho que a gente não tem que dizer se vai ou não vai mudar, provavelmente vai ter mudanças, acredito que sim. A Câmara já melhorou um pouco o texto que foi enviado pelo governo, acredito que o Senado pode melhorar também. E, obviamente, vão vir pressões setoriais que não foram atendidas na Câmara, que vão ser discutidas pelo Senado Federal. É natural que isso aconteça numa democracia. Para encerrarmos rapidamente, vai ter o cashback, devolução para os mais pobres, aquela alíquota paga a mais. Isso daí já começa a funcionar desde o início, quando estiver valendo a reforma tributária? Sim, começa a funcionar para a CBS, que é o tributo estadual, em 2027, e começa a valer para o IBS, que é o tributo dos estados e municípios, desde o início da transição, em 2029. Então, o cashback começa a valer desde 2027. As pessoas já vão ver como é que vai funcionar esse sistema de devolução do imposto para as famílias de baixa renda, que nossa avaliação do Ministério da Fazenda é o método mais efetivo de fazer política distributiva. É melhor do que alíquotas reduzidas, mas o Congresso Nacional fez uma opção de ter os dois, ter alíquotas reduzidas, alíquota zero, cesta básica, e ter também o cashback. E provavelmente quando estiver funcionando, vai permitir a gente comparar os dois modelos. O que é mais eficiente? E aí depois vai ser levado para a discussão. Olha, talvez seja melhor ter mais cashback, menos alíquota reduzida. É uma decisão que o Congresso vai ter que tomar no futuro, quando estiver vendo o sistema funcionando. Perfeito. Eu agradeço muito a presença de Bernardo Pica, secretário extraordinário de Reforma Tributária. Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Denise, pelo convite. Sempre é um prazer estar com você aqui discutindo esse tema. Obrigada. Boa noite. Vocês.